Graça e paz, tudo bem? Olha, que alegria, que prazer poder estar junto com você aqui em mais uma quarta fé, mais uma oportunidade de juntos nós aprendermos com a palavra do Senhor, né, o verbo vivo, né, aquele que nos traz ou nos motiva, né, a fé que foi plantada, já foi enxertada dentro de nós. E hoje, né, como a gente sempre vem, eu sempre venho te dando conselho, né? Já aproveita que está no comecinho aí do nosso bate-papo e já vai compartilhando, tá? Já vai compartilhando aí com as pessoas, já vai colocando aí nas suas redes sociais, nos seus status aí, tá bom? Para que essa palavra alcance, né, outras pessoas. Existem pessoas que estão passando por desafios terríveis, né, que estão precisando que a fé dela seja ativada, né, e você tem aí, né, no toque da sua mão, no toque da sua tela, hein, você tem esse poder, né, você tem essa condição, né, de fazer uma palavra que gera fé, que gera vida, alcançar essas pessoas, tá ok? E no final, tá bom? No final da ministração, nós vamos estar orando, né? Quarta fé, a fé não é só falar, né? A fé, ela vem, né, pelas obras, a fé vem pelo agir também, né? Então, ao final da ministração, nós vamos estar orando também, né? Então, convido você a estar colocando seus pedidos de oração aí também. Se você quiser escrever, escreva aí nos comentários. Se não, né, só coloca aí seu pensamento, né? Vamos juntos, né? Vamos somar a nossa fé. E a Bíblia diz, né? Jesus declarou que o que dois concordarem a respeito de qualquer coisa vai acontecer. Amém? Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de nós estarmos, Senhor, aqui. Obrigado, Senhor, por essas vidas, Senhor, que estão parando um momento, Senhor, um instante do seu dia, Senhor, para ouvir a Tua palavra. E assim como nós temos falado aquilo que aprendemos com o apóstolo Paulo, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a não ser que seja a palavra pregada, a não ser que seja a palavra ministrada, nós não temos nada para ouvir, Senhor, porque queremos a Tua palavra, Senhor. Queremos ser ministrados por Você, Jesus. Queremos ouvir de Você as coisas que só o Senhor fez e pode fazer por nós. Então, eu te peço, abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais nesse momento, abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá para mais uma ministração dessa série, né, que eu tenho aprendido muito com essa série, né, coisas que só a fé faz por nós, né? E hoje nós vamos ver uma característica da fé muito legal, né, que é a fé que me faz produtivo. A fé que me faz produtivo. E é interessante, né, quando a gente fala de produtividade, né, não sei você, mas eu quando ouço essa palavra produtividade, eu já penso, né, no pé de alguma coisa, né, em uma planta, um pomar, né. E é interessante que quando eu estava pensando a respeito disso, né, hoje eu estava ministrando, né, pensando naquilo que ia ministrar, né? E a gente pensa assim, por exemplo, né, como no mundo animal, né, o peixe, ele produz peixinhos, né, ele gera peixes, e assim vai, né, a raça, a vaquinha, o boi, a vaquinha, né, ela produz, né, bezerros da mesma espécie. Só que quando você vai, né, para o mundo das plantas, né, você vai para o mundo aí das árvores, vamos dizer assim, das árvores frutíferas. Engraçado, você pega uma maçã, ela não produz uma maçã, né? Você não vê uma maçã gerando outra maçã, você não vê uma manga,
gerando outra manga. Você pode pegar lá a semente de manga, né? E vai nascer o quê? Uma árvore, né? Nasce uma árvore e aí sim a árvore, né? Que a gente chama pé de manga, né? Dá até água na boca, né? Não sei você, mas eu gosto bastante de manga. E aquele pé de manga, né? Ele gera mangas, mas uma manga, ela não gera uma outra manga, né? Você não vai ver ali uma manga gerando manguinhas, né? Nenhum casal de mangas gerando manguinhas, ou seja, né? Antes dessa fruta ou das frutas elas gerarem, elas produzirem alguma coisa, elas precisam passar por um processo de transformação, tá? Um processo de transformação. Só após esse processo de transformação, ou seja, né, primeiro elas morrem, né, depois que elas morrem, né, elas tornam a vida, e dessa vida elas geram, né, uma árvore, se torna uma árvore, e dessa árvore, sim, aí sim, né, aparecem os frutos. Então, a primeira coisa que me chama muita atenção quando se fala em produtividade é essa questão, né? E uma outra questão que me chama muita atenção, né, quando está falando em produzir, é que, né, vamos continuar no pé de manga, né? A manga não chupa manga, né? O pé de manga não se alimenta de manga, né? Então, uma árvore frutífera, ela não produz para si mesma, ela produz para os outros, né? Então, uma árvore produtiva, né? Ela não se abastece, né? Ela não vive daquilo que ela produz, mas aquilo que ela produz para dar satisfação para outros, produz para dar, para alimentar outros, produz, né, para dar prazer a outros, não para si. Então, a segunda coisa que eu penso, né, nessa questão de ser produtivo é isso, né, com relação aí às frutas, né, algo produtivo, um pomar produtivo. E você vai ver que na ministração de hoje, na palavra, naquilo que Jesus ele declara hoje, né, declarou, né, e a gente está falando hoje, Jesus ele usa exatamente um exemplo do mundo dos pomares, vamos dizer, né, das árvores frutíferas. Vamos lá ver? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 15, nós vamos ler o verso 5 e o verso 6. Então, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 5 e verso 6. Olha o que Jesus declara. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quando vocês estiverem unidos a mim e eu a vocês, num relacionamento íntimo e orgânico, não imaginam que colheita terão. Separados, vocês nada podem produzir. Qualquer um, veja bem, qualquer um que se separa de mim é um ramo morto, que é apanhado e jogado na fogueira. Então, presta bem atenção no que Jesus está dizendo. Olha, eu sou a videira, né? A vide é a árvore, né? Vamos dizer assim, que gera uvas, né? Então, Jesus está dizendo, eu sou a videira. Vocês são os ramos dessa videira, ou seja, os galhos dessa videira. Jesus não diz que nós somos as uvas dessa videira. Jesus diz, não, vocês são os ramos, né? Ou seja, a extensão da videira. Então, o que produz, né? O que a videira produz? A videira, ela produz uva, né? A uva que, né, faz o suco, se faz a geleia, se faz o vinho, né? A videira, ela produz uvas. Através do que a videira produz uvas? Através dos ramos, dos galhos. Agora, preste atenção.
A videira, ela vive dos frutos? Ela se alimenta do fruto? Não. A videira, ela, ou melhor, os galhos, os ramos, vivem do fruto? Não. Né? Vivem das uvas? Não. Você já viu uma videira tomando uva, tomando vinho, tomando suco, comendo geleia de uva? Não. Mas nem por isso ela para de produzir. Então, preste atenção nisso. A fé, e é isso que a gente está falando hoje, a fé, hoje nós estamos falando sobre a fé que me faz produtivo. E Jesus está dizendo, só tem um jeito de nós sermos produtivos. Quando nós estamos ligados a Ele, quando nós aprendemos, né, queremos aprender a respeito dele. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Semana passada a gente falou sobre, né, a Bíblia, sobre a parte que a Bíblia, que parte que Jesus disse para se manter firme, né, nos seus ensinamentos, nos seus princípios, nos seus mandamentos. E aqui a gente está falando, presta atenção, nós não estamos falando que é crente, não, você tem que virar aqui para aparecer, né? Virar crente, não é isso. Jesus está falando de princípios, de estilo de vida, né? De você seguir um estilo de vida que ele seguiu aqui na terra. Né? Então Jesus está dizendo, se você quer ser produtivo, esteja ligado a mim, porque se você não estiver ligado a mim, se você não estiver ligado a mim, você é um ramo que não vai produzir nada, ou seja, você vai ser uma pessoa nessa terra que não vai produzir nada de bom para as pessoas. Sabe aquelas pessoas individualistas que só pensam em si, elas não conseguem fazer o bem para os outros, e quando você não consegue fazer o bem para os outros, você também não recebe o bem. Mas quando você consegue fazer o bem para os outros, quando você é uma pessoa que produz coisas boas para quem está ao seu redor, Jesus está dizendo, quando você está ligado a mim, olha, vocês não imaginam que colheita vocês vão ter. Porque quando você, vamos dizer assim, produz, através de Jesus, coisas boas para as pessoas, né? Quando você faz com que as pessoas que estão ao seu lado, que estão ao seu redor, se sintam bem, você é aquela mão, né, acolhedora, não aquele dedo, né, acusador, mas aquela mão acolhedora, você colhe coisas boas, né? Você colhe coisas boas. Você vê, Jesus, quando ele caminhou aqui na terra, as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade na época de Jesus, porque sempre teve rejeição na sociedade, mas se você for estudando a vida de Jesus, você vai ver que as pessoas que eram rejeitadas por Jesus, ou que eram rejeitadas na época de Jesus pela sociedade, eram as pessoas que gostavam de ficar com Jesus. Eram as pessoas que se sentiam bem estar com Jesus, né? A Bíblia diz que essas pessoas rejeitadas pela sociedade iam até a casa de Jesus para ouvir Jesus, para fazer refeições com Jesus, né? Recebiam Jesus nas suas casas. Interessante isso, né? Porque Jesus, ele produzia coisas boas para ele, não, Jesus, ele produzia coisas boas para os outros. E porque ele produzia coisas boas para os outros, ele colhia coisas boas. Né? Ele colhia, como que eu vou dizer, amor, ele colhia afeto, ele colhia confiança. Né? Um dia uma mulher quebrou ali nos pés, para derramar nos pés de Jesus, um dos perfumes mais caros que existia naquela época. Por que Jesus, ele conseguiu chegar nesse patamar, né, das pessoas, imagine, né, quebrar um vidro de perfume, abrir, né, quebrar porque era lacrado na época, né, mas abrir um vidro de perfume caríssimo para jogar sobre os pés de Jesus. O nome disso é honra, o nome disso é colheita, e uma colheita muitas vezes inimaginável. Por quê? Porque quando perguntaram para Jesus, né, por que aquela mulher estava fazendo isso, né? Jesus disse assim, porque os muitos pecados dela foram perdoados, ou seja, aquilo que angustiava a alma dela, né? A culpa que angustiava a alma daquela mulher, foram perdoados, né? Pecados, culpas, e agora ela estava leve, ela tinha gratidão, né?
e a gratidão dela estava expressando na frente de todo mundo da melhor maneira que ela podia, né? Derramando um perfume caro sobre os pés de Jesus. Então, preste atenção, a fé, ela nos faz ser produtivo. Hoje, o objetivo é você entender isso, nós vivermos uma fé, né? Essa fé que está dentro de você, já está dentro de você, ela só precisa ser despertada, né? Ela já foi plantada, ela só precisa, né, crescer, ela só precisa frutificar. Essa fé pode fazer de mim e de você, né, pessoas produtivas, tá bom? E para a gente terminar, quero deixar para você aí uma lição para a vida. Preste atenção nisso, lição para a vida, para você levar para o resto da sua vida. Jesus diz assim: mas se vocês estão em mim e minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que suas petições serão atendidas. Olha que palavra, né? Jesus está dizendo, olha, se vocês estão em mim e as palavras que eu digo, aquilo que eu ensino, estão em vocês, estejam certos, ou seja, tenha a convicção, tenha a certeza que as suas petições ou as suas orações, os seus pedidos serão atendidos. É desta maneira que meu Pai demonstra quem Ele é. Quando vocês produzem frutos, quando demonstram maturidade como meus discípulos. Então, lembra que a gente falou lá da colheita? Jesus disse, quando você produz frutos, você não imagina a colheita que você vai ter. Quando você está ligado a Jesus, você não imagina a colheita que você vai ter produzindo frutos. E agora Jesus está, né, vamos dizer assim, explicando, né, aquilo que você e eu nem imaginamos que podemos colher. Jesus está dizendo, olha, quando você está ligado a mim, as minhas palavras estão em você, você está em mim, eu em você, o jeito você se torna produtivo. E o jeito de Deus te recompensar por você ser uma pessoa produtiva é fazer com que as suas orações, as suas petições, elas sejam atendidas. Ah, isso é demais, né? Jesus diz, tenha certeza que é assim. Tenha certeza que é assim. Então, se eu produzo algo, né, que vai ser bênção na vida dos outros, se eu produzo algo que vai ser edificante na vida dos outros, o que eu recebo em troca de Deus olha, as suas orações, as suas petições serão atendidas. Então, meu querido, minha querida, vale a pena nós sermos produtivos. Produzimos não para nós, produzimos para os outros, para que os outros sejam felizes, para que os outros consigam pensar, ai, pastor, então eu nunca vou ter nada na vida. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, quando você vive assim, de maturidade, quando você vive sendo produtivo, para que outras pessoas, né, alcancem os seus objetivos, as suas petições, Deus garante que todas as suas petições, elas serão atendidas, tá bom? Onde é que está isso? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15, verso 7 e verso 8. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, fé que me faz, o que nos faz produtivo. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, pelo privilégio que nós temos de podermos estar ligados a Ti, Jesus. O Senhor que é a videira verdadeira. Obrigado, Senhor, por nos tornar, por nos fazer ramos, Senhor. E através, Senhor, de nós, teus ramos, Senhor, nós produzimos frutos, Senhor, frutos que vão abençoar outras vidas, frutos, Senhor, que vão abençoar outros lares, frutos que vão abençoar outras famílias, Senhor, frutos que vão abençoar até nações, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, e como nós vimos hoje na palavra, que nós possamos ter essa maturidade, Senhor, maturidade
de que fomos enxertados, né? Somos ramos dessa videira, Senhor, para que nunca nós neguemos os frutos que vão abençoar. E quando nós produzimos, quando estamos ligados, Senhor, a palavra nos promete, Senhor, está escrito, Senhor, por sermos maduros e produtivos e termos as Tuas palavras em nós, Senhor, as nossas petições, elas são atendidas. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. E nesse momento nós queremos colocar em oração também, Pai, Senhor, as vidas, Senhor, que precisam de um milagre. As vidas que precisam, Senhor, de céus abertos, precisam que o sobrenatural, Senhor, se mova, Senhor, nas suas vidas, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, vai tocando, Senhor, vai, Senhor, abrindo os caminhos. Senhor, Tu podes, Senhor, Tu podes, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, vai trazendo a cura, a libertação, a transformação. Senhor, vai trazendo, Senhor, em nome de Jesus, a renovação. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, está escrito na Tua palavra, que o Senhor levou, Jesus, naquela cruz, Senhor, o castigo, Senhor, que nos traz a paz, Senhor, Tu levou, estava sobre Ti, Senhor, pelas Suas pisaduras, está escrito, pelas Tuas pisaduras nós somos sarados, somos curados, Senhor, cremos na Tua palavra, e por isso declaramos sobre essas vidas que creem no Teu nome, Senhor, que creem na oração, Senhor, aqueles que são para cura, que sejam para cura, Senhor, aqueles que são para libertação, sejam para libertação, Senhor, aqueles que são para transformação, que sejam para transformação, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, oh Pai, no nome de Jesus, de um a mais, Senhor, que eles recebam, Senhor, seja, Senhor, nas suas vidas financeiras, profissionais, espirituais, emocionais. Senhor, Tu podes restaurar casamentos, Tu podes, Senhor, restaurar, Senhor, o amor perdido, o amor, Senhor, entre os casais que se esfriou. Tu pode libertar esse homem, essa mulher do adultério, Senhor. Tu pode libertar esse jovem, essa jovem da prostituição, esse adolescente, Senhor. Tu pode libertar, Senhor, essa pessoa dos maus tratos. Senhor, Tu podes, Senhor, libertar. Senhor, Tu pode, Senhor, livrar do mal esse idoso, essa idosa que também está passando por maus tratos. Tu pode, Senhor, em nome de Jesus, livrar essa criança, Senhor, que também passa por abusos, seja emocionais, físicos, espirituais, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? O nome que está sobre todo nome. Obrigado, beijo no coração. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do nosso doce, amado e amigo Espírito Santo estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua geração ou sobre as suas gerações, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz.